E aí, tudo certo? Olha, muita gente que desenvolve com Laravel já passou por isso. A gente cria uma aplicação e ela não funciona. Sabe, entrega o que eu he pedido, faz o que tem que fazer, mas o que separa uma aplicação que só funciona de uma aplicação que é de fato sensacional? A resposta, na maioria das vezes, está na velocidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas decisões estratégicas que transformam um código funcional em uma experiência de altíssimo desempenho. E essa é a pergunta-chave que a gente tem que se fazer o tempo todo. Porque, pensa bem, uma aplicação funcional resolve um problema. Ok. Mas uma aplicação veloz, essa encanta quem usa. Hoje em dia, cada milissegundo conta, e performance deixou de ser um luxo, virou uma feature essencial. É basicamente a diferença entre manter quem usa o sistema satisfeito ou ver essa pessoa procurando uma alternativa. Vamos descobrir juntos como construir essa experiência de primeira. Então, a nossa primeira parada é sobre mudar a mentalidade. Muita gente ainda encara a otimização como se fosse uma camada de tinta que a gente passa no final da obra, sabe? Para deixar a casa bonita. Mas a verdade é que performance é a fundação. É uma decisão de arquitetura que tem que ser pensada desde o primeiríssimo tijolo do projeto. É exatamente isso. Velocidade não é uma coisa que a gente adiciona depois. Ela tem que nascer junto com o código. Em vez de ficar pensando lá na frente, beleza, como é que eu conserto isso aqui para ficar mais rápido? A pergunta certa é, como eu construo isso aqui para já ser rápido? E é exatamente sobre essas estratégias que a gente vai falar para construir com esse DNA de alta performance desde o começo. Para otimizar qualquer sistema, primeiro a gente precisa entender como ele funciona por dentro, né? No nosso caso, isso significa seguir o rastro de uma requisição. Desde o momento que ela bate no nosso servidor até a resposta ser enviada de volta para o navegador. Cada etapa dessa jornada é uma chance de ganhar ou de perder milissegundos preciosos. O que a gente está vendo aqui é basicamente um mapa do tesouro da otimização. Cada uma dessas caixinhas é um ponto onde a gente pode ganhar velocidade. Por exemplo, será que tem um service provider carregando coisas desnecessárias em toda a requisição? Ou um middleware que está meio lento? Um controller fazendo o trabalho demais? Tudo isso vai somando. O nosso trabalho é ser detetive e descobrir onde o tempo está sendo gasto em cada um desses pontos. Tá, mas como é que a gente acha esses gargalos na prática? A resposta é uma só. Medindo. Otimizar sem ter dados é só um palpite, um chute. Ferramentas como o Clockwork, o New Relic, elas são os nossos olhos dentro da aplicação. Elas mostram exatamente qual função, qual query no banco, qual etapa do processo está comendo tempo. Elas transformam o invisível em algo visível e, mais importante, mensurável. Depois que a gente começa a analisar o fluxo da requisição, um padrão quase sempre aparece. O maior vilão da performance, aquele lugar onde a maioria das aplicações perde velocidade, é quase sempre o mesmo: a comunicação com o banco de dados. E o problema mais famoso, o mais comum nessa área, é o tal do N+1. Imagina só, a gente busca, sei lá, 100 posts de um blog. Essa é a consulta 1. Agora, para cada um desses 100 posts, a aplicação vai lá e busca os comentários de cada um, separadamente. Essas são as N consultas. O que parece inofensivo no ambiente de desenvolvimento, com poucos dados, vira uma avalanche de centenas de idas e vindas ao banco de dados em produção. A boa notícia é que a solução para isso é elegantemente simples com o Eager Loading do Laravel. Esse slide aqui mostra o poder da coisa. A gente sai de um potencial de 101, talvez milhares de consultas, para apenas duas consultas. O ganho de performance aqui não é pequeno, é um negócio exponencial. É, sem dúvida, uma das otimizações de maior impacto que a gente pode fazer. E para quem precisa tirar até a última gota de performance, o arsenal é ainda maior. Pensa nos Global Query Scopes, que podem, por exemplo, garantir que só dados ativos sejam retornados em todas as consultas de um modelo, evitando lógica repetida. Ou em sharding, que é uma técnica para dividir um banco de dados gigante em pedaços menores e mais rápidos. São ferramentas superpoderosas para cenários de alta demanda. Bom, até agora, a gente focou em fazer o trabalho de um jeito mais rápido. Mas e se a melhor otimização for, na verdade, não fazer o trabalho agora? É aí que entra o processamento assíncrono. Com ele, a gente consegue criar uma via expressa para a requisição principal, movendo as tarefas mais pesadas e demoradas para os bastidores. A ideia é simples, mas é transformadora. Pensa bem, enviar um e-mail de boas-vindas, processar um vídeo que foi upado, gerar um PDF super complexo, nada disso precisa acontecer enquanto a pessoa fica olhando para uma tela de carregando. Ao mover essas tarefas para uma fila, a aplicação pode dar uma resposta de OK, recebido, em milissegundos. Isso dá uma sensação de agilidade e de responsividade que é imediata. E esse fluxo prático aqui ilustra perfeitamente a mágica da coisa. A pessoa clica no botão e pá!
recebe a confirmação na hora. A percepção é de que a tarefa foi concluída imediatamente. Enquanto isso, lá nos bastidores, um worker está fazendo o trabalho pesado, sem pressa. O resultado final é o mesmo, um relatório no e-mail, mas a experiência é infinitamente melhor. Uma aplicação super rápida, rodando num servidor lento, é tipo um carro de Fórmula 1 tentando correr na lama. Não adianta. O código pode estar perfeito, mas se a base, a nossa infraestrutura, não for sólida, a performance vai para o brejo. E tão importante quanto a infraestrutura é a nossa capacidade de enxergar o que acontece nela. Observabilidade é muito mais do que só ficar olhando arquivo de log. É sobre entender o sistema de verdade, respondendo a essas 3 perguntas básicas. É ter a capacidade de diagnosticar problemas complexos, muitas vezes antes mesmo que eles afetem todo mundo. Olha só, essa aqui é uma das otimizações mais fáceis e com maior impacto que existem. A física não perdoa, a distância importa. Uma CDN, que é uma rede de distribuição de conteúdo, basicamente cria cópias dos seus arquivos estáticos, imagens, CSS, JavaScript, em servidores espalhados pelo mundo. Daí, quando alguém acessa a aplicação, esses arquivos são entregues pelo servidor que estiver mais perto da pessoa. Isso reduz drasticamente a latência e ainda alivia a carga do seu servidor principal. É só vitória. E performance também é sobre disponibilidade. Porque, de que adianta ser super rápido se a aplicação sai do ar toda vez que a gente sobe uma atualização? Estratégias como o Blue-Green Deployment, onde a gente mantém 2 versões idênticas da produção e só vira a chave do tráfego de uma para outra, garantem que o lançamento de novas features aconteça com 0 tempo de inatividade. A atualização se torna invisível para quem está usando. E tudo isso nos leva a uma conclusão que é fundamental. Otimizar uma aplicação não é como consertar um bug, que você resolve e pronto, vida que segue. Performance não é um destino final. É uma jornada contínua. É um compromisso que se renova a cada nova linha de código que a gente escreve. Esse ciclo aqui visualiza essa jornada perfeitamente. A gente começa medindo para saber de onde estamos partindo. Depois, a gente otimiza com base nos dados que coletou. Aí a gente monitora o tempo todo para garantir que os ganhos se mantenham e para pescar novos gargalos. E por fim, a gente itera, porque cada nova feature, cada mudança na aplicação começa o ciclo todo de novo. E essa frase resume a mentalidade que a gente precisa ter. Do mesmo jeito que a gente planeja, desenvolve e testa novas funcionalidades, a gente tem que fazer o mesmo com a performance. Ela tem que estar lá na pauta do planejamento, na revisão de código, nos testes. Ela é uma feature permanente do nosso sistema. Para fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é o primeiro gargalo que vem na sua cabeça aí em algum projeto que você trabalha? Pode ser aquele problema N+1, uma tarefa pesada que poderia ser assíncrona, ou talvez a simples falta de medição. Identificar esse primeiro passo, esse é o começo da jornada para transformar uma aplicação que só funciona em uma aplicação que é, de verdade, veloz.